Vamos ver, tá atualizando. Boa noite. Estive ausente há algum tempo, né? Mas foi por tirar de onde está as bebidas, remédio. Foi porque estava dodói. Ainda estou com a voz ainda em recuperação, mas dá tranquilo para fazer a leitura agora, porque dá para não arder tanto a garganta e doer. Então vamos orar para a gente continuar ato, para ver se eu consigo pelo menos terminar uma boa parte até esse final de ano. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Nós estamos lendo sobre vossos ensinamentos através de vossos discípulos e que carregava com ele ainda muitos dos ensinamentos judeus, mesmo que o tempo de ensinamento de Jesus foi muito pouco, porque as pessoas o assassinaram. Te peço, Senhor, que nos dê sabedoria para lidar com vossas palavras e compreensão espiritual para entender vosso desejo e vosso desígnio. Te peço que hoje, Senhor, em especial, o Senhor esteja na casa de todos os irmãos cristãos, de todos os irmãos que acreditam verdadeiramente no Messias, tanto da primeira vinda como da segunda vinda, Senhor. Que vós possa abençoar e selar as portas de janela e todas as passagens que possa física e espiritualmente em cada casa, para que nenhum mal que seja liberado pelo poder satânico possa atingir o vosso povo e as pessoas que verdadeiramente estão convosco, desde a comunidade sagrada, como qualquer outra congregação que advogue verdadeiramente e tente viver dentro de vossa palavra. Por favor, Pai, permita que nós possamos nos tornar fortes, permita que nós possamos ser dignos dessa vossa proteção, desse vosso amor, que cada dia mais possamos viver dentro de vossas palavras, dos ensinamentos, como disse Jesus, se quisermos verdadeiramente ser amigo dele, se quisermos amar e amar o Pai Celestiais, que nós possamos viver dentro dos vossos princípios sagrados, de vossas tradições celestes. Não precisamos, Pai, seguir homens, e sim seguir tradições, os ensinamentos que é dado através do Messias, do Senhor da segunda vinda, do terceiro Adão e terceira Eva. Te peço que abra o coração e a mente de todos, para que as palavras dos discípulos de Jesus nos levem a entender qual vossa vontade, que as pessoas mudem verdadeiramente e eternamente. Muitas vezes nós vamos ver como Paulo teve que fazer prática do judaísmo para que as pessoas não o julgassem, não o condenassem, mesmo não sendo mais necessário, como disse Jesus, toda a lei e profeta profetizou até João Batista, e se querem realmente acreditar, depois disso vê as boas-vindas. São palavras de Jesus, não minha. Te peço que o Senhor abençoe essa noite e as pessoas que vão assistir, que tome posse de nosso mundo, que Satanás tenta destruir, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor está no comando, porque vosso filho e vossa filha foi vitorioso. Sabemos que o Senhor ainda tem muito a ser realizado na terra, muitas pessoas a ser tirado da garra do mal. E te pedimos que o Senhor possa proteger as nações escolhidas, que possa unir a Coreia do Norte e do Sul dentro de vossos princípios, possa proteger o irmão Pelegrino, as nações fundadas por ele, que eles voltem, Pai, como anjos de luzes, a ajudar a nação dos Estados Unidos a se restabelecer como uma nação cristã de exemplo, de bondade e de ajuda para os outros mais necessitados. Que o Senhor coloque pessoas suas na liderança, Pai. Esteja no Brasil, para que cada dia ela se torne a nação que vai ajudar outras nações. Levanta o justo, Pai, dessa nação nos três poderes, nas Forças Armadas, seja ela nacional, estadual ou municipal, e os poderes, desde os federais, estaduais e municipais, toma posse, guia e os protege dentro da linha do bem, da lealdade, da sinceridade, dentro dos vossos ensinamentos. Te peço que abençoe todas as pessoas agora e depois que vão assistir. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adju. Vou começar a ler, tá bom? Toda noite eu tô tendo dor de cabeça, vou falar isso com a médica. Pronto, se chegar alguém eu vejo. Vamos começar? Vou abrir aqui para ler. Nós estamos em Atos 17. Nós estamos em Desculpa, Atos 16. E vamos lá.
E ele chegou, Paulo, né? Chegou em Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo. Eita Deus. Filho de uma mulher que era judia e convertida, mas seu pai era grego, e que tinha um bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra, em Cônio. E Paulo quis que ele fosse com ele, e tomou-o e se concisou. Paulo se concisou porque, se Jesus disse que não era preciso mais, porque a resposta está aqui embaixo. Por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, pois porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando eles iam passando pela cidade, entregaram-lhe os decretos e ordenando pelos apóstolos e os anciões de Jerusalém, pelos judeus, não pelos cristãos, que os observasse, ou seja, que era para ele ter sempre seguido, como se o que ele praticasse fosse alguma coisa errada, né? E assim as igrejas eram estabelecidas na fé, crescendo em número diariamente. Olhe bem, pela fé, pela acreditar que Jesus estava com ele, que o Espírito Santo estava com ele, eles praticavam os ensinamentos de Jesus e espalhavam essa palavra. Então a fé, crer é ter fé. Ter fé é crer. E o que onde você crê, você pratica. Se você diz que acredita em Jesus, que acredita em Deus, que acredita nos apóstolos, nos discípulos, nos santos, e você não pratica a palavra do Messias, você está sendo mentiroso com você mesmo. Ora, eles passaram pela Frígida, pela região da Gálacia, e foram proibidos pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. Por algum motivo ele tinha, né? Provavelmente podia ser massacrado lá. E indo na Mise, também em Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu, nesses dois lugares também. E eles passaram por Mise e desceram a Troade. E Paulo teve uma visão. Paulo teve uma visão de noite em que apresentava um homem da Macedônia orando e dizendo: venha Macedônia, ajuda-nos. É interessante, né? Ele conseguiu ouvir a voz de alguém orando, pedindo para que eles fossem lá. E logo depois dessa visão, imediatamente procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor o chamava para pregar o Evangelho. E havendo de Toate, foram diretamente para Samantria, no dia seguinte para Neópolis. E dali para Filipos, que é a principal cidade dessa parte da Macedônia. E é uma colônia, permanecemos por vários dias nessa cidade. Além de ser uma colônia, eles permaneceram por vários dias na cidade. No sábado, que é no Sabá, saiu da cidade para a beira do rio, onde a oração costuma ser feita. E assentou-se, falando às mulheres, e ali se reuniram. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Titane, que adorava a Deus, nos ouviu. É Paulo falando. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento às coisas que Paulo falava. Gente, olha, quando você está preparado, Deus faz com que você compreenda as palavras que estão sendo ditas. Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa está falando, repetindo, dizendo, e parece que entra num ouvido e sai por outro, ou às vezes nem entra. Então, ore a Deus para estar preparado, para receber as verdades do Pai Celeste, para que possa prestar atenção e que entre na mente e no coração e vocês tenham força de praticar as verdades, ok? Porque isso é o que a gente precisa, força interior para mudar a nós mesmos. E quando ela foi batizada em sua casa, ela nos rogou, dizendo, a Paulo e o Timóteo, né? Se vos julgares que eu seja fiel ao Senhor, entra na minha casa, fica ali. E ela os constrangeu, porque ela era uma mulher, né? E aconteceu que, indo à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação. Gente, olha, existem coisas que vêm do Espírito Santo e de Deus. Quando por exemplo, quando você vê as coisas, preste atenção, uma jovem possuída por um espírito de adivinhação. Ou seja, há espírito que adivinha as coisas, mas não é da parte de Deus. Porque quando você está com Deus, você tem que ser certo, dentro da conveniência do bem, não do mal. Eu não vou falar alguma coisa que possa, naquele momento, prejudicar a pessoa.
eu tenho que se eu vejo a coisa, mesmo que eu seja profeta, ou seja médio, ou seja o que for, tenha dons espirituais, eu não posso usar meu dom para prejudicar ou perseguir as pessoas. E essa mulher não compreendia. Então olha o que acontece. E esta estava seguindo Paulo. E a nós, quer dizer, e os que estavam com ele, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Ele estava mentindo? Não, não estava mentindo. No entanto, se eles eram perseguidos em todo lugar, eles não podiam, infelizmente, falar abertamente a respeito do Pai. E nisto ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito: eu ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu de imediato. Olha o poder da fé. Jesus disse que quando crer nele pode fazer até mais que ele. Paulo acreditava no poder que estava com ele, pela fé que ele tinha em Jesus e no Espírito Santo. No entanto, isso vai dar confusão. E vendo os seus senhores, ela era escrava, que a esperança em seu lucro tinha desaparecido, agarraram Paulo e Silas e arrastaram ao mercado até o governante. E o tendo-os levado aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, e ele era romano, perturbam demais a nossa cidade, ensinando os costumes que não é lícito. E recebe nem observa, visto que somos romanos. É fogo, né? E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados arrancaram-lhe as vestes, ou seja, só estavam com aquela parte íntima, e mandaram açoitá-lo. Depois, dar-lhe muito açoite, e lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse com segurança. Ou seja, ele, além de ter dado muito açoite e machucado completamente Paulo e Silas, ordenou que eles trancassem. Então o carcereiro faz o quê? Tranca Paulo e Silas com ferro, amarrado a um tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de ser todas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro do seu sono, vendo as portas da prisão abertas, desabanhou sua espada. Ele queria cometer suicídio, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faça mal, porque estamos todos aqui. Quem diria, né? Ele pensou que o povo ia embora. Então ele pediu uma luz, entrou e veio tremoso e prostou-se diante de Paulo e de Silas, porque ele viu que eles estavam lá sãos e salvos e que não tinha fugido, nenhum dos outros prisioneiros também não fugiu. E conduziu para fora e perguntou a Paulo. Olha o que é que ele pergunta para Paulo quando ele vai para fora. Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo, desculpa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Gente, deixa eu lembrar, essa palavra crer é quem acredita, pratica. Não existe crença quando você não pratica o que, na verdade, que você diz que acredita, tá bom? Então ele diz: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. É bom repetir várias vezes, para as pessoas entenderem que salvação vem da prática diária daquilo que você está tirando os erros e colocando as coisas corretas perante a vontade de Deus e de Cristo, certo? Vamos continuar lendo. E lhe falaram palavra do Senhor, eles começaram a ensinar a ele todos que estavam em sua casa, ou seja, verdadeiramente a casa dele o seguiu para ser salvo, porque se a casa não serve, não tem como uma pessoa só ser responsável pela fé e a prática de outro. E ele tomou naquela mesma hora da noite e levou-lhe, lavou as feridas de Paulo de Silas. Em seguida ele foi batizado e todos os seus.
ele e a casa aceitaram seguir e praticar as palavras de Jesus. Então levantou-se a sua casa e ela colocou, levando-o a sua casa, e ele colocou diante deles, regozijado e crendo em toda a sua casa. Ele colocou alimento diante de Paulo e de Silas, e toda a sua casa ficaram muito felizes por estar crendo em Deus e crendo em Jesus. E sendo já dia, os magistrados enviaram o sargento dizendo: solta aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras. Os magistrados mandaram que vos solte agora, pode sair em paz. Mas Paulo disse: eles nos açoitaram publicamente, sem condenação, apenas por sermos romanos. Nós lançamos na prisão e agora eles querem nos lançar fora secretamente de modo algum. Mas eles mesmo vêm e nos tirem daqui. E os sargentos comunicaram essas palavras aos magistrados. E ele, ouvindo que eles eram romanos, então eles vieram, pediram desculpa, e tendo conduzido para fora, pediram que eles partissem da cidade. E eles saíram da prisão e entraram na casa de Lídia. E quando viram os irmãos, confortaram e depois partiram. Quer dizer, Lídia reuniu os cristãos e ele estava provavelmente orando e estava muito triste, mas Paulo o consolou dizendo que estava bem, depois foi para outra cidade. Para você ver que seguir Jesus não foi fácil. Seguir agora não é fácil também, se você verdadeiramente quer praticar as palavras que Deus deixou através de seus filhos. Se você tem que deixar vícios, costumes mal feitos, aprender a perdoar, amar as pessoas que são intragáveis, porque amar fácil é muito bom. Entendeu? Perdoar as pessoas que lhe machucam também é uma parte difícil, porque quando você está sendo machucada, você não tem a capacidade, a primeira de, eu lhe perdoo, mas se a gente ora, se a gente pede ajuda ao Pai Celeste, a dor passa e o sentimento é mudado e você consegue perdoar. Então tudo é um exercício de exercitar as palavras de Deus, de lembrar que Jesus foi o mais massacrado e sofrido, e que o Senhor da segunda vinda ainda vai passar pela cruz em vida, e mesmo assim vai querer salvar a humanidade perversa, e nós temos que caminhar pelo mesmo caminho de nossos mestres, de nossos verdadeiros pais. Então eu desejo a todos uma boa noite. Helena, seja bem-vinda, eu não vi que você tinha chegado. Obrigada, minha irmã. Estou melhor da rouquice e da bronquite. Aí eu estou voltando. Sim, hoje é um dia interessante. Eu sei que os Muni talvez não estejam ligados nisso. Esse Halloween vai ser diferente de todos, porque os satanistas do mundo inteiro se juntam hoje à meia-noite para passar a entrada do dia 31, para invocar espírito maligno da profundeza dos infernos, demônios, espíritos perdidos, para que eles venham a tentar e destruir as pessoas boas da terra, principalmente os religiosos. Então hoje faz uma oração de selar a sua porta, a sua janela, a sua casa, o vitrais de banheiro, os Muni orar, né, em nome dos verdadeiros pais, em seu próprio nome, para que a porta seja selada pelo poder dos céus e que nenhum mal entre ou veja a sua família, a sua casa. Porque de hoje para amanhã o número de demônios sobre a terra vai milhões de vezes maiores. Então eu aconselho a todos os irmãos, crendo ou não nisso, que ore e se mantenha como está. Os que estão seguindo verdadeiramente a segunda vinda, que ore como todos os dias, que cante, que se incline para os pais celestiais, para os verdadeiros pais, e que consagre sua casa, porque uma brechinha das nossas atitudes faz com que o mal entre em nossa casa. Então eu desejo que todos os irmãos, que em cada lugar que nós demos o suco sagrado, os pais celestiais selem as janelas, as portas e edifiquem os corações dessas pessoas para elas selar com palavras de vida, com palavras de amor, de perdão, sem palavrões, sem xingamento, sem bebedeira, sem coisa errada dentro de casa, para não dar motivo para o mal entrar. Nós estamos passando pelo Apocalipse. É terrível essa época, e muito boa também, porque é a época que o Messias está na Terra, que o terceiro Adão e terceira Eva está na Terra. A terceira Eva, na realidade, é a filha unigênita de Deus,
porque houve a primeira Eva e se uniu a Satanás, a segunda não houve tempo para aparecer, e só houve a terceira Eva que foi vitoriosa, então ela se tornou a primeira filha unigênita de Deus, a única a ter vitória para Deus. Jesus veio e teve, o Senhor do segundo advento vem ter, mas a mulher do lado de Deus é a primeira vez, a Eva verdadeira, ok? Então vamos nos preparar para o que há de vir, sempre em oração e em prática de nossa fé diária, tá bom? Eu lamento que a minha congregação, muitos estão ainda dormindo com venda nos olhos, seguindo o homem e não as palavras do Pai. Porque a palavra do Pai Moon, ela edifica a gente, ela ensina a gente a sermos melhores pessoas, a controlar nossas emoções, controlar nossa raiva, modificar nosso coração para o perdão, orar e chorar quando for necessário, pedindo ajuda para algum irmão, para alguma irmã e ajudar sempre que tiver em condições de ajudar. Então, é uma era única e que não vai ter de novo, e que Satanás pensa que vai destruir, mas a vitória é prevista e certa dos pais celestiais sobre a terra através da segunda vinda do Messias, através da Filha unigênita de Deus. Então eu desejo todo uma boa noite, que se prepare e proteja. Boa noite, Sueli. Prepare e proteja suas casas em oração de hoje para amanhã. Porque infelizmente existem as religiões satânicas e elas estão convocando os infernos para vir para a terra destruir, principalmente as pessoas de Deus. Ok? Então vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que possa estar com todas as comunidades sagradas, verdadeiros pais, com o justo dessas comunidades, com os filhos de segundas, terceiras e quartas gerações, que o Senhor possa estar com os cristãos verdadeiros que ama e tenta modificar seu comportamento por amor a Jesus, praticando as palavras que Ele ensinou, de bendizer as pessoas, de lutar para perdoar, de lutar para se tornar pessoas melhores, que servem umas a outras e amam umas às outras. Nós perante vós, Senhor, somos todos irmãos e irmãs. Então, por favor, abençoe todas as pessoas que tomaram o suco sagrado, não através de mim só, mas através de todos os nossos irmãos. Que o vosso poder, honra e glória esteja com ele, crescendo espiritualmente na prática diária do amor, do perdão e dos ensinamentos vossos. Te peço que hoje, como um dia será um pouco estranho para quem tem visão espiritual, possa selar as portas de nossos irmãos, onde quer que eles estejam, pelo poder dos verdadeiros pais, pelo poder do próprio nome de cada um abençoado e pelo poder dos que são cristãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Para que assim, Pai, o mal não entre nas casas, não destrua lá, não vai ser repentino, Pai, eles vão ficar e infiltrar-se para destruir as famílias, que isso não seja permitido, que o Senhor dê força, convicção na fé e na prática a cada um de nós, a cada um desses irmãos. Te peço que eu abençoe o Brasil, proteja nossa nação, nossa família, nossas descendências, proteja nossos irmãos que estão lutando do vosso lado, Pai. Mesmo com tanta dificuldade nesse país ficou, nós estamos ainda lutando para que o poder do céu se estabeleça também no Brasil. Te peço que abençoe a todos agora e os que vão assistir depois, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigada. Eu vou tentar voltar amanhã, porque eu já estou melhor. A garganta fica um pouquinho ardida, mas faz parte. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Um beijo no seu coração.